Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos nos encontrando aqui nesse momento para compartilharmos juntos um momento de adoração a Deus por meio da palavra, na edificação da palavra. Nesse tempo nós não estamos usando o nosso templo devido ao momento que nós estamos passando, dessa pandemia, essa doença que se espalhou para o mundo inteiro, mas nós cremos que o Senhor, nosso Deus, nos dará a vitória. Nós vamos iniciar assim orando a Deus antes de compartilhar a palavra. Oremos a Deus. Pai querido, Deus amado, nós queremos, ó Pai, nesse momento, colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque assim, meu Pai, nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus vai iluminar, ó Deus, as nossas vidas, para que entender a palavra do Senhor, ó Pai, e que a palavra do Senhor ela possa encontrar, ó Deus, realmente morada, edificação, sustento, paz dentro de cada um de nós, ó Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que abençoe esse momento para a glória e para o louvor do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós escolhemos como texto para a nossa palavra de meditação foi o texto de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9, onde o apóstolo Pedro, ele escreve às igrejas daquele tempo, falando as seguintes palavras: Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso, estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, procurando a que possa devorar. E resistir-lhe firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento que estão acontecendo entre vós e vossos irmãos do mundo. Irmãos, eu gostaria de trazer essa palavra aos irmãos, pensando naquele momento que a igreja ali estava passando, quando o apóstolo Pedro ele escreve essa palavra. É um momento de luta, de sofrimento, em que se aplica também aos nossos dias, pelo que nós também estamos vendo na vida da igreja. Então eu queria tirar aqui algumas verdades que realmente será fácil de entender por cada um de nós, porque são verdades claras que o apóstolo Pedro fala do que aquela igreja está passando ali naquele tempo. A igreja estava enfrentando as suas perseguições por meio daqueles que na qual governavam, e a igreja estava um pouco aflita diante do que poderia vir sobre ela. E o apóstolo Pedro começa a palavra dizendo o seguinte assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. O apóstolo Pedro, meus irmãos, nesses tempos difíceis, ele estava mostrando à igreja que a melhor maneira de enfrentar a situação é estar debaixo da soberania, estar debaixo da mão poderosa de Deus, sendo guardado pelo Senhor, porque é o Senhor que conhece todas as coisas, é Ele que sabe como enfrentar as situações mais caóticas na vida da igreja. Então o apóstolo Pedro ele deixa bem claro que sua primeira palavra é: humilhe-se diante do Senhor, humilhe debaixo da mão do Senhor. Mas em segundo lugar, o apóstolo Pedro também escreve para a igreja falando: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Outra questão que a igreja naquele tempo talvez estava passando era o coração aflito, ansioso, preocupado. E o apóstolo Pedro fala que a melhor maneira de enfrentar essas situações é colocando no Senhor todas as nossas preocupações, todos os nossos medos. E isso nos mostra claramente que quando ele está falando isso, ele não está falando simplesmente para que a igreja possa fazer isso para livrar de alguma coisa, mas colocar nas mãos do Senhor, porque o cuidado vem do Senhor. É isso que Pedro está tentando mostrar para a igreja, para que a igreja fique debaixo dos cuidados do Senhor também.
Isso é muito importante, porque nós sabemos que em momentos difíceis vem ansiedade, vem preocupação, e a igreja precisa realmente saber encarar isso, dependente do Senhor, firmado no Senhor. Mas o apóstolo Pedro também ele entra no versículo 8, falando de como se portar diante do sofrimento, diante daquilo que o inimigo pode trazer para a igreja. Então ele inicia o versículo 8 falando: tende bom senso, estais atento, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, ungindo como leão, procurando como possa devorar. O apóstolo Pedro nos dá aqui duas dicas importantes. Primeiro é permanecer sóbrio, é permanecer de maneira que na qual sabemos de uma maneira equilibrada o que está acontecendo ao nosso redor. Outra dica que o apóstolo Pedro fala é: estais atento, estais vigilante. E o apóstolo Paulo fala isso fazendo uma ligação ao nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Porque nós sabemos que o diabo, ele tende a nos derrubar. Não só derrubar, mas a própria palavra que Pedro fala, ele quer nos devorar. Ele está procurando de qualquer maneira devorar a igreja. Aplicando isso ali, lembrando da igreja ali naquele tempo, os seus governantes que não amavam muito a igreja, o cristianismo, eles queriam devorar a igreja, queriam destruir a igreja de Cristo. E o diabo estava usando esse meio para tentar afrontar a igreja. Mas o apóstolo Pedro, ele finaliza no versículo 9, falando as seguintes palavras: resisti-lhes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento está acontecendo entre vossos irmãos no mundo. A melhor arma que nós possamos usar contra os nossos adversários é a fé, é a confiança no Senhor, é entender que no Senhor nós somos mais do que vencedores, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8. É não jamais ficar ansioso, mas é confiar no Senhor em todo o tempo. Quero lembrar aos irmãos que nesse tempo também, não somente aquelas igrejas que Pedro estava escrevendo, mas toda a igreja no mundo estava sofrendo perseguição, estava passando por lutas. E Pedro tenta mostrar isso também para a igreja, para as igrejas que ele estava escrevendo, sabendo que o mesmo sofrimento está acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Nós entendemos aqui que o apóstolo Pedro ele está mostrando que não é o sofrimento daquela igreja particular, daquelas igrejas ali particular, mas todas as igrejas passavam pelas mesmas aflições, pelos mesmos momentos difíceis que aquelas igrejas estavam passando. Irmãos, olhando para esse texto, nós podemos tirar algumas aplicações, algumas verdades para a igreja de hoje, para as nossas vidas. A primeira delas é que realmente nós precisamos estar debaixo da poderosa mão de Deus, entendendo que não há outro lugar melhor para enfrentar os dias difíceis, os momentos difíceis. É preciso nós entender que é Deus que cuida de todas as coisas. E em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, no versículo 7, o apóstolo Pedro nos dá uma dica maravilhosa e que deve ser aplicada às nossas vidas também, que precisamos estar lançando todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. É Ele que cuida de nós. Nós não temos o controle das situações, mas é Ele que tem o poder de cuidar das nossas vidas. Não adianta nós ficarmos preocupados. É preciso descansar no Senhor, é preciso estar confiados no Senhor, assim como o Senhor Jesus Cristo falou, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Assim também nós devemos aplicar isso às nossas vidas, quando o apóstolo Pedro também está falando. Nós devemos lembrar também de coisas importantes quando estamos enfrentando os dias difíceis. Ser sóbrio, não estar desatento, mas estar atento a todas as coisas. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo que ele luta constantemente contra as nossas vidas.
usando circunstâncias, usando pessoas, usando até mesmo governantes que não temem a Deus para ir contra a igreja do Senhor. Mas nós devemos ficar firmes e entender que a sabedoria no Senhor nesse momento é a melhor arma, é a melhor maneira de nós nos posturar para que nós não venhamos nos fraquejar. Mas Pedro finaliza falando que nós devemos aprender a ter confiança no Senhor. A confiança no Senhor é importantíssimo nos momentos de sofrimento. É entender que o nosso coração deve estar firmado no Senhor. Eu queria orar nesse momento pela sua vida, entendendo que nós precisamos dessa palavra aos nossos corações, para enfrentar não só esse momento de doença física que está se espalhando para o mundo, mas entender também que até a questão do fechamento das portas dos nossos templos no Brasil e no mundo, isso é uma demonstração de como nós devemos nos preparar para enfrentar todas as dificuldades que poderá vir sobre a igreja. E sabemos que os dias estão próximos, Cristo está voltando. É preciso nós nos prepararmos diante dessas situações. Vamos orar nesse momento. Deus querido, Pai amado, eu te louvo pela palavra do Senhor, que nos ensina verdades, ó Pai, muito importante para o nosso viver diário, de estarmos, meu Deus, realmente colocando as nossas vidas debaixo da poderosa mão do Senhor, de estarmos, meu Deus, lançando todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Nos ensina também, meu Pai, a estarmos atentos, a estarmos sóbrios, a estarmos ligados, Deus, porque nós temos um inimigo que ele procura devorar as nossas vidas como cristão. Então, meu Deus, nos ensina a estar, ó Deus, sábios nessa hora de dificuldade que a igreja está passando. Quero colocar-se diante do Senhor também. Aumente a nossa confiança, aumente a nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, até mesmo orar pelos irmãos que estão espalhados pelo mundo e assim, meu Deus, ajudar também com as nossas orações diante de Ti, esses irmãos que estão sofrendo. Nós oramos a Ti, pedimos pelo mundo, ó Deus, pedimos pelo nosso país, que está enfrentando, ó Deus, momentos difíceis, ó Pai, mas que eu tenho certeza que a nossa confiança no Senhor nos dará a vitória. Essa é a nossa oração que nós façamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.